Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uhum. Bem-vinda, Mara. Depois Obrigada. de tempo aí lidando com as necessidades familiares, né? Tá tudo tranquilo por aqui. Ah, que bom. A gente vai começar com um pouquinho de meditação. E a nossa meditação sempre lembrando de a gente dirigir energias positivas assim para todas as pessoas que nesse momento estão precisando, que a gente tem alguma lembrança que passa pela nossa mente, assim, todas aquelas pessoas que a gente lembra, a gente vai imaginar que elas possam lidar de uma maneira serena, independente das circunstâncias, e também que elas consigam ter uma lucidez sobre o que acontece, de maneira que elas possam transcender o momento que elas vivem e que estão em sofrimento.
Boa noite a todos, a todas. Espero que estejam todos bem, à medida do possível, né? Hoje nós estamos com o retorno da Mara, né? Uma alegria que ela passou por esse processo e está de volta com a gente aqui. Obrigada, Juca. Eu já não estava mais aguentando eles, viu, Mara? Ainda bem que tu voltou. Mas eu assisti as aulas atrasadas e parecia que estava rolando muito bem. Ah, Obrigada. deu uma travadinha no teu... Isso deve ter sido a Carla, que ela trava o pessoal assim, quando... Não, estou brincando, a Carla é ótima aí nesse apoio que ela está nos dando. Eu acho que a Mara vai ter que sair e entrar de novo. Ela coloca porque Voltou. a gente consegue recuperar, né? Os dias que a gente não consegue assistir, então é super valioso. Eu, às vezes, me pego de noite dando uma assistida de novo, assim, deixa eu ver se eu não falei muita bobagem, eu nunca... Como é que eu me saí? Porque às vezes tu olha assim e diz, mas essa resposta não ficou muito, né? Podia ter sido melhor, e então... E às vezes falando também tu esquece de algumas coisas que seriam importantes, né? Sim. De serem ditas, enfim. Então, com o tempo eu vou anotando isso e vou trazer de volta, assim. Eu, em função do final do encontro passado, eu vou fazer um pouco assim um exercício entre nós aqui inicialmente, nessa relação de quem é mãe, filha, vó e neta, né? Porque eu senti que às vezes a gente perde um pouquinho, e como a gente está vendo síndromes de excesso e insuficiência, né? Os reinos se relacionam diretamente. Se eu tenho insuficiência de um ator, eu preciso nutrir aquele ator, então eu vou ter que recorrer à mãe, que é quem nutre, né? Então eu vou fazer um pouquinho assim, a gente vai exercitar um pouco aqui juntos agora essa relação de mãe, avó, neta e filha, né? Porque é importante que a gente lembre inicialmente que os reinos, esses reinos fazem parte todos eles fazem parte de um mesmo corpo, de um mesmo império, de um mesmo sistema. Então os reinos, a gente não consegue ver eles separados. Muitas vezes eu vejo um esforço grande quando alguém me traz um caso, mesmo aqui do grupo, de tentar caracterizar dentro de um reino. Assim, né? E de fora, então, as pessoas às vezes fazem uma leitura sobre a medicina chinesa e elas chegam na consulta e dizem, isso aí, eu sou totalmente problemática no metal. É metal, batata, pode ter certeza, né? Outro vai dizer, olha, meu reino eu sou o reino terra, né? Porque, olha só, eu vi minha língua, a língua tinha marcas de dentes, significa que é regido pelo baço, a língua, então, é reino terra, com certeza, né? Então, a gente tem, por natureza, a ideia de tentar dar uma encaixadinha em alguma coisa, porque daí parece que fica mais palpável se eu encaixar naquele padrão. Só que esses padrões, eles só funcionam e eles só se manifestam na relação com o todo, com os demais reinos, né? E por isso que essa forma da medicina tradicional chinesa de relacionar, principalmente no reino geracional, né, vai utilizar essas expressões
conhecidas da gente, né? Relacionadas a uma família, para que a gente entenda melhor essas funções. A gente poderia dizer assim, o metal nutre a água, né? Por que ele nutre a água, né? A gente viu um pouco no encontro passado, assim, né? Essa questão da inspiração, que baixa o diafragma, que leva energia pura para os diferentes órgãos e que depura e traz o impuro e expele, num movimento constante que sequer a gente tem controle. Foi uma parte muito interessante do encontro passado, né? Que a gente viu esse que é chamado de ministro, né? É aquele que o pulmão, né? Que é esse que vai lá e observa as necessidades de energia de todos os órgãos. Ele não faz aquela função dos ministros do reino do fogo, que é uma função, de um lado, a parte física, estrutural, que é Sanchal, por outro, Simpal, com essa parte de perceber como que está o psiquismo de cada órgão. Esse ministro ele vai dirigir o Ti para esses diferentes reinos, e ele pode manifestar excesso ou deficiência. Quando ele vai manifestar deficiência, por exemplo, a gente vai tentar ver assim, mas quem é que, se ele por si só não tem, né, nesse momento, a energia necessária, aonde que eu vou buscar essa energia? Então, eu vou buscar naquele que nutre, que seria o reino da terra. Então, a gente poderia tirar as expressões mãe, filha, avó, né? E poderia só manter as funções de gerar, de nutrir, de tirar o excesso, que é o caso da filha, né? Um exemplo concreto é uma criança pequena, a mãe, minutos antes que a criança comece a manifestar que ela precisa mamar, a mãe já está explodindo de excesso de leite, né? Já fica assim, tipo, a criança chorou e já está lá manifestado, né? Que estava na hora da criança mamar, porque aquela mãe estava com um excesso naquele momento que precisava nutrir aquela filha. Então, os filhos, por natureza, eles vão tirar os nossos excessos. E é assim desde o nascimento. Eles podem tirar o nosso excesso em demasia. Daí nós temos uma situação patológica. Mas a nossa existência, ela vai ser dirigida para nutrir esses seres, né? Então, principalmente as mães. Por isso que eles usam as mães, porque a mãe, efetivamente, é a que vai ter essa relação de nutrir, enfim. Quando a gente tem um reino que ele está desregulado, que ele está em desarmonia, ele está por N motivos, nós vamos utilizar a sapiência. Nós vamos usar a avó, nós vamos usar aquela que já viu tudo aquilo acontecer e ela chega com a sua palavra serena e doce. Hoje em dia não são todas assim, mas a avó seria esse ser, como nas tribos indígenas, a abuela. Então, esses seres que trariam a sabedoria, inclusive para a mãe, que muitas vezes envolvida naquela situação toda, naquele reino, às vezes com o filho. Então, a avó vai lá e vai regular aquilo, né? Vai trazer uma forma de harmonizar aquele reino, porque ela vai saber as palavras, ela vai saber as necessidades, ela já viu aquilo acontecer. E, por outro lado, tem uma função de mover. Então, quem move quem, né? Então, todos vocês devem ter um caso na família, né, daquele avô ou avó, estavam até cansados, assim, já estavam sem perspectiva, já estavam, assim, paradões, né? Indisposição, até para se alimentar. Quando o neto aparece, o neto, ele
ele se move de um jeito na casa, no lugar onde eles estão, que o avô tem que se levantar porque a criança às vezes vai estar na iminência de fazer alguma coisa. E os avós, quando tu vê, eles começam a se movimentar no sentido de apoiar a criança, de cuidar da criança, porque os movimentos dela são espontâneos, eles são. Então, o neto vai ter essa função de mover o avô. Isso, depois que eu vi a primeira vez essa explicação, eu fui observar assim que o quão isso é real, assim, né? Que o avô quase que se obriga, inclusive, a inventar brincadeiras. Ele começa assim, bom, já que eles estão vindo, os netos, eu vou ter que ter alguma coisa na casa, né? Então eu vou fazer uma tirolesa, vou preparar a oficina e fazer um carrinho de lomba com eles, já vou deixar a madeira cortada para eles não se machucarem, daí nós vamos pregar juntos. Isso eu estou contando coisas que realmente eu estou vendo nos últimos tempos, inclusive em relação aos avós do Miguel. Assim, eles, a criança gera um alvoroço, né? Ela não que ela precise ser agitada, mas ela não para exatamente assim uma criança pequena e a gente consegue que ela fique às vezes tu compra um brinquedo assim e aquele brinquedo parece que vai ser o ó, né? E quando tu vê a criança gosta mais de brincar com as tampas das panelas, com os potes, botando coisa dentro do que aquele brinquedo que eventualmente se compra, né? Então, isso também é o que acontece. Estou contando exatamente que são exemplos bem que está acontecendo nesse momento, né? Inclusive, eu nunca vi uma criança que não tem interesse por coisa que é para brinquedo para criança, né? Que a gente eventualmente ganha ou compra. Ele gosta das coisas porque ele vê o nosso movimento. Nosso movimento é cozinhar, é mexer no fogão, é varrer a casa. Então, 2 vezes ele está com a vassoura para lá e para cá e monta na vassoura, daqui a pouco ela vira um cavalo. E então essa relação que a medicina chinesa nos traz dos reinos, ela usa essas expressões, na verdade, porque elas viram que o movimento natural da relação entre os reinos é dessa forma. E por isso se chama ciclo geracional entre aqueles 5 reinos, né? Que a gente viu várias vezes, assim, o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Mas a gente poderia, quando eu cito o fogo, a gente poderia começar por qualquer um deles. E eu sempre lembro, assim, que naquele vídeo que eu mandei para vocês, que o Dr. Padilha fala em espanhol e não estava muito fácil para a maioria entender, né? Ele ressalta esse aspecto de que quando a gente atua num reino, não tem atuação limitada naquele reino. Um movimento, uma agulha e um ressonador, eles todos se comunicam. Eles se comunicam o tempo inteiro. Vocês lembram que eles dão aquelas voltas, quando termina um reino, um trajeto de canal já começa outro. Então, eles são, se nós tivéssemos um canal que tivesse uma obstrução, nós temos problema no reino inteiro. Então, um excesso, uma deficiência, né? Então, lembrar desse aspecto de que é uma família só, né? Esses reinos, eles são um elemento só, mas eles são divididos em reinos porque facilita pedagogicamente esse processo. Quando a pessoa está fazendo, por exemplo, o Tai Chi ou o Qigong, o que ocorre? Né? Ela não está fazendo um movimento específico de um reino. Em geral, as ideografias, os Qigong, o Tai Chi, eles são movimentos que englobam todos os reinos, porque aquele professor que ali está instruindo aquela prática, ele não consegue imaginar que ele possa estar fazendo, direcionando apenas para um reino e não na sua integralidade. Então, esses ressonadores, eles vão ter, então, uma relação, esses reinos, intrínseca
uma com os outros. E essa manifestação de 5 reinos, ela tem, cada reino contém dentro de si essas 5 manifestações também. Por isso, os Shus antigos. Vocês lembram, então, aqueles ressonadores, assim, que vão dos pés até o joelho, das mãos até os cotovelos. Que lá, cada reino, todos os reinos têm lá o seu Shu antigo da água, o seu Shu antigo dentro do reino, daquele reino. Então, vamos pegar, por exemplo, o coração. Dentro do canal do coração, mesmo do intestino delgado, que é o acoplado, nós vamos ter lá o ressonador metal, vamos ter o ressonador água, vamos ter o ressonador madeira, o ressonador com natureza e característica de fogo e de terra. Invariavelmente. Era aquilo que o Celso brincava com a gente. Assim. É sempre, sempre. Então, cada reino tem também a sua manifestação através dos Shus antigos dos demais reinos. Então, por quê? Daí eu penso assim, eu tenho uma insuficiência do rim. Daí eu penso que o rim, quem é a mãe do rim? Daí eu vou lá no reino anterior, que é a mãe. Né? O metal é a mãe do rim. Então eu vou localizar o Shu antigo lá na perna, porque o canal do rim vem, né, e ascende. E eu sei que ele vai estar entre a ponta dos dedos e o joelho. E eu vou olhar lá na tabelinha, porque eu não preciso necessariamente decorar, com o tempo isso é natural. Mas eu olho lá e vejo, então, quem é o ressonador metal do trajeto do canal do rim. Aí eu encontro lá, né, o 7 de rim, o Liu, e eu sei que ali eu estou ajudando a nutrir, porque esse rim está com deficiência. Eu tomei o pulso, eu vi os sintomas, eu vi tudo leva a esse raciocínio. E esse é um exemplo. Eventualmente, eu preciso regular esse reino, porque ele apresenta manifestações, então, ora em excesso, ora em deficiência. Então, eu vou procurar quem? Né? Quem regula? Né? A avó. Então, eu vou procurar lá quem é que seria a avó do rim. Né? É o reino anterior, né? Lá em cima, a gente está fazendo aquele inverso. O reino anterior, por quê? Porque a mãe do metal é a terra. Se é a mãe do metal e o metal é minha mãe, a mãe do metal é minha avó. Então, esse raciocínio é que a gente vai, e assim a gente poderia ver no caso da filha, quem seria a filha do rim? É o reino seguinte, né? Lá naquele ciclo do fogo, que gera terra, metal, água, madeira e retorna ao fogo. Então, ele é, nesse sentido, horário, né? Aqui vocês talvez me vejam no sentido anti-horário, o círculo, mas ele é, então, a gente vai sempre visualizar aquela visualização que tem o fogo lá em cima, a água aqui embaixo. Na sequência do fogo em direção à água, nós vamos ter a terra e o metal. E depois da água em direção ao fogo, nós temos a madeira. Essa é a direção que a gente sempre vai olhar para ver quem é quem. Então, eu vou ver de que maneira, né? Agora, isso pode também ser usado e olhado de outra forma. Eu posso verificar que existe um filho que está deficiente. E eu posso identificar que a mãe também está deficiente. E que a origem pode ter ocorrido na mãe. Ou eu vou dando passos atrás no diagnóstico, nos exames que a pessoa nos traz e chego à conclusão que a avó teve a origem, a natureza daquela enfermidade que foi. Então, eu dou passos atrás e posso chegar à conclusão de que eu tenho 3 reinos afetados. Porque se um gera o outro, e se um está deficiente ou em excesso, ele vai desequilibrar o outro. Então, eu sempre vou olhar, e inclusive vou olhar para ver se a filha lá da água
no caso a madeira, também não foi comprometida à medida em que essa mãe tem um papel importante nesse eixo, né? Então eu retomei um pouco essa questão, porque ela é um pouco recorrente, assim, que a gente esqueça, porque um monte de cruzamentos, né? Os chus antigos, vocês lembram aquela tabelinha que tinha lá os 60 ressonadores? Né? A gente recorre a ela, eventualmente a gente não vai. Tem uns que são muito utilizados, mas tem outros que a gente vai verificar que a gente não lembra, daí a gente procura. Então eu abro um espacinho para a gente falar um pouco sobre isso, se vocês têm perguntas. Boa noite a todos. Boa noite. Peguei me assustar com essa voz masculina forte. O Celso pediu para eu falar. Ah, Celso, o Celso. vai lá e fala grosso com o Juca. O Celso sempre conspirando, né? Não, ele é terrível. Os reinos, Juca. Um reino depende do outro. E um alimenta o outro, e a geração de reinos. E o reino da água, ele não seria o início, ele é o início de tudo, né? Eu nutrindo sempre, a gente sempre tem um desequilíbrio de água, né? Quando eu imagino que tu esteja se referindo ao fato de que a gente tem a dintia, a energia original, e a gente, ao longo do tempo, vai perdendo ela, mas ela não quer dizer necessariamente um desequilíbrio do rim e da bexiga, mas a gente vai, naturalmente, a nossa energia original, ela se esvai com o tempo, né, naturalmente. É o quantum que a gente recebe, e dependendo de como foi a nossa vida, a gente vai perdendo, mais rápido ou menos rápido. Toda a nossa busca, né, é que a gente venha perder o menor tempo, o maior tempo possível a gente possa ficar nessa existência e que essa energia se conserve. Mas ele ela está ligado ao reino da água, né? Se deposita nos rins. Mas bom, a gente vai ter um desequilíbrio em cada reino, então. O sintoma vai demonstrar cada desequilíbrio. Por exemplo, uma menopausa precoce, né? Ela vai afetar vários reinos, né? Nós vamos ter aí, vai afetar os ossos, né? Vai afetar a relação digestiva, na absorção de nutrientes. Isso tudo ela pode, né? E pode, em última instância não dá para dizer, mas assim, ela vai, a pessoa necessariamente vai precisar olhar o sistema cardiorrespiratório, porque ela passa a ser uma candidata, né? Então, candidata a ter situações cardiovasculares, iniciando pela pressão alta, né? Então, a gente vai olhar, daí vocês notam que tem uma manifestação que tem origem na Dinti, mas ela rapidamente ela pode afetar outros reinos. Então, a gente vai ter que tratar de uma maneira ampla, assim, né? De preservar essa Dinti, de estabelecer corretamente as funções desses demais órgãos que vão estar sendo abalados, né, por esse processo. Então, a abordagem ela vai ter que ser olhada assim, olhar os exames, ver como é que estão os índices, né, ver como é que está vitaminas. Muito comum já, quando ocorre isso, uma má absorção da B12, daí a pessoa começa a ter sintoma de tristeza profunda, depressão. Então, a gente tem que ver
eventualmente sugerir que a pessoa faça uma consulta, que ela que ela comece a administrar a B12. Eventualmente, essa B12 não vai ser através de cápsula, através de outras formas, porque eventualmente não vai ter absorção, embora a pessoa esteja ingerindo. Então, talvez seja necessário aí uma intravenosa, assim, que garante que chegue ao sangue, que aquilo tenha um resultado. Dentro dessa tua pergunta da Dinti, eu estou pegando esse exemplo, né, que é um exemplo importante, assim, que a Mas, gente... qualquer tipo de doença, desequilíbrio, a gente gasta um pouco a mais. Uhum. Principalmente porque a gente tem dificuldade de lidar. Então a gente vai olhar para aquilo. A gente nunca está preparado para adoecer, para ter sintomas e tudo. Então a primeira reação é uma reação mental muito forte, até de tentar entender por que eu, né, estou tendo essa manifestação. O que eu fiz, né? E ato contínuo um pensamento tipo, bom, isso aqui pode me levar então a perder a vida rapidamente, porque se isso evolui para um lado, para outro. Então esse aspecto mental excessivo, ele vai... Eu tendo uma doença, né? Hoje eu tô falador, tu viu? Falou que não perguntava nada. Eu tendo uma doença, né? Eu tenho um problema no cardíaco, né? Fogo. Né? Eu vou ter, né? Eu vou ter uma arritmia, eu vou ter, talvez já tenha consultado um médico, já tenha consumindo alguns medicamentos. Tá? Estou com o fogo afetado. Isso está me desgastando, né? Já tenho o diagnóstico, tudo mais, já passei por um especialista, 2, 3, e vou chegar no acupunturista. Vou chegar com o fogo afetado. Mas a minha Dinti está sendo gasta, né? Por causa da doença. Então, por isso que o reino da água ele vai estar sempre envolvido, seria isso? Em qualquer desequilíbrio? Isso, na verdade, mostra aquilo que eu vinha comentando antes, dessa inter-relação direta entre os reinos. Vamos dizer assim, que um episódio relacionado ao sistema cardiovascular, eventualmente aquele episódio foi isolado, não ocorreu mais, aquilo não tem um efeito, né? Agora, quando eu começo a constantemente ter manifestações cardiovasculares, assim, de dor, de arritmia, de todos os sintomas, né, que estão relacionados aí com o sistema cardiovascular, aí aquilo já começa a ter um abalo de todo o reino, de todos os reinos. Né? E, então, nesse sentido, tu está correto, assim, não existe uma interdependência, né? Então, quando a gente separa em reinos, cria essas expressões mãe, filha, avó, neta, né? É didático, né? Para que a gente possa estar gerando aqui um diagnóstico e, com isso, né, um tratamento. Mas a gente vai olhar aquele ser como um todo, sempre. Por isso que sempre diz assim que a pessoa vem à consulta, eventualmente ela vai apontar o lugar que ela quer, inclusive, que tu coloque a agulha naquele lugar. Ela diz, é aqui, ó, né? E bem aqui, não precisa tu, né? Eventualmente vão ter aquelas pessoas e a gente vai perguntar um pouquinho mais, porque a gente quer entender por que chegou ali, né? Porque senão, eventualmente não vai dar, porque a pessoa realmente não quer saber. Aí a gente não precisa necessariamente colocar no lugar aquele, mas sabendo que talvez seja a primeira e única vez que a pessoa está vindo ali. Né? E aí, se a gente consegue algum ressonador assim que ajuda no Shen, bom, porque ela vai sair bem. Daí tu diz, olha, eu tô botando aqui, ó, meio perto do pulso, que é aqui que vai chegar lá o negócio. Daí tu dá uma explicação, assim, né? E daí a maioria topa, assim, daí. Mas por que, né? Se eu mostrei aqui, tu tá botando lá perto do joelho ou no pé, né?
só para judiar, né, a pessoa, porque a minha dor é aqui, por que, né? Mas às vezes vocês notaram que eu botei a mão aqui, né? Só que ele diz que é aqui, irradia, daí chega bem aqui no peito, dentro, opa. Então, o que é, né? Não é uma dor no meu braço, né? Eu estou mostrando meu braço esquerdo. Então, daí a gente tem que ter a paciência de conversando com a pessoa para entender que talvez ela não seja aquilo, não vamos assustar ninguém. É muito delicado também, né? Porque tu não pode, eu pelo menos penso assim, né? Que a gente não deve cumprir esse papel de assustar, porque as pessoas em geral elas já sentem um susto assim quando eles começam a manifestar dor. Muito comum pessoas com contratura aqui na eretora da coluna, que é uma contratura comum de acontecer, elas atribuírem alguma coisa, alguma doença grave, porque aquilo já está ali há 3 anos e tem dias que fica uma dor insuportável, daí tu vai olhar as costas da pessoa, lá tem uma contratura, só precisa manipular, né, trabalhar para primeiro faz uma puntura de relaxamento geral, de harmonização geral, depois pede para a pessoa virar e faz uma correção ali, e aí, incrivelmente, aquilo pode ter um bom resultado e passar. Porque, em geral, a pessoa diz, eu já fiz exame, já fiz radiografia, já fiz tudo, e não tem nada, mas eu sei que tem alguma coisa que dói ali, bem em cima do pulmão, eu estou com medo, seja, né? E às vezes a pessoa já está com uma ideia de uma doença muito grave, assim, que não passa, e tem dias que é insuportável, e às vezes é uma questão muscular. Então a gente vai ter esses cuidados, assim, né, de não assustar e ao mesmo tempo tentar resolver ali naquele momento, porque a acupuntura tem muita ferramenta, né? Acupuntura, moxa, massagem. Então eu falo desses itens, né? Não estou falando de outros porque eu não estudei com profundidade outras. A fito, por exemplo, para mim eu não tive uma barreira nessa da fito, porque eu, quando comecei a olhar para isso, eu vi que tinha uma dificuldade de encontrar aqui no sul do Brasil, né? Os fitos de maneira adequadamente colhidos na época certa, secos, secados da maneira correta, embalados e armazenados da maneira correta, e por último, a dosagem correta. O fito é muito poderoso, mas ele precisa ser olhado, precisa ter essas ervas, esse cuidado, e precisa, daí é uma área que eu procurei não me arriscar, porque eu ia ter que ter pacientes que iam ter que encomendar fito do Rio, gastando só na fito 300, 400 reais, mais o transporte, mas eu optei por ficar numa linha mais específica, né? Então a acupuntura ela vai ter ferramentas. Então por isso que o curso ele se resume a isso. Seria aquilo que eu posso oferecer, que eu minimamente domino, né? Então eu retomo mais uma vez assim para ver essa questão dos reinos e da mãe, da avó. Não tem a tia, né? Tem a neta e a filha. Não tem nem a sogra, viu, Alfredo? A sogra morreu, cara. Isso aí acontece. Sabe que eu tive o privilégio de enterrar minha sogra. Olha. Eu levei a sogra até o buraco, que chama, né? Uhum. Fiquei olhando lá, pra ter certeza. Que coisa, né? Brincadeira, gente. Mas foi verdade. Eu fui até, né? Eu levei a sogra até o buraco. Pessoa maravilhosa foi minha sogra. Então, para... Sim. Juca, eu posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lá naquela apostila, está escrito no IG, no intestino grosso, insuficiência, que é diarreia. A minha dúvida
Se essa diarreia, ela for aquela diarreia mole, bem amarela, quente, eu acho que já foi até falado na sala de aula, mas eu acabei perdendo a cola. Uhum. Então, se for uma diarreia quente, né, que queima, eu enquadraria também na insuficiência, eu teria que tonificar a mãe, que seria o E36, né, na tabelinha, e pegaria a VOI D5 para sedar, no caso dessa diarreia. Uhum. Eu vou pedir ajuda aos universitários. A diarreia quente, ela está em que reino? Assim? Seria o fogo, né? O fogo. Então, essa quente, a pessoa vai relatar assim que chega a assar o ânus. Então, ela tem uma natureza quente, assim. A pessoa diz, olha, estou todo assado já em função. Então, a gente vai, num primeiro momento, entender que pode ser uma diarreia relacionada ao intestino delgado, que ainda está lá no processo digestório. Lá tem muito fogo, muito calor. Quando as fezes estão no intestino grosso, elas são mais frias. O intestino grosso não tem essa natureza quente do delgado e de excesso de atividade. Até porque quando chega no intestino grosso, o intestino grosso ainda vai absorver a água, né? Então ali tem ainda já tem uma quantidade significativa de água junto, né? Então a quente é do intestino delgado. E aí a gente pode trabalhar lá com os ressonadores que são os 10, 12 e 13 de Reinmai, né, que vão acomodar os celeiros, os locais de armazenamento dos grãos, esse dial médio, né? Apenas uma puntura assim com o sentido de harmonizar ali aqueles locais de armazenamento dos grãos ali que trabalha estômago, esôfago e delgado. Nesse caso aí, que esse tratamento que tu deu para ele não tá nos reinos. Estaria nos reinos dela. Ele está na escala de Santial, assim, mas Santial, eles estão relacionados a Santial, né? E Santial está no reino do fogo. São os Jaos médios. Esse pertenceria ao reino do fogo. Uhum. Mas daí, vamos então para o... sim, são ressonadores, porque eles são ali dos sóis, né? Dos 9 sóis. Daí eu não queria entrar nesse tema assim, solto, né? Que a gente tem vários Mas tipos de tratamento, né? Sim, Se a gente vai falar de chus mas antigos, né? vai ver que vocês estão um pouco aleatórios hoje, né? Sim. Aí eu tô... informação fragmentada, eu preciso botar isso mas numa se a gente linha. fosse... aí nós vamos tentar ver assim, tá? A gente chegou à conclusão... Vamos só pelo reino, então, dentro da linguagem que a gente está usando. Então, a gente viu que tem ali o intestino delgado. Nós podemos ver que ele está... E pelo pulso e tudo, a gente chegou à conclusão que é uma deficiência. Então, nós podemos ir pelo trajeto do ID e identificar o ressonador madeira, que é a mãe do ID, a mãe do fogo, e a gente pode utilizar um ressonador madeira. Se a gente vê que esse ID está bem, está com excesso, nós podemos localizar o ressonador, que é a filha, que é o ressonador terra, né, desse fogo, desse canal, né, do ID. Nós vamos localizar o ressonador terra e podemos pontuar o ressonador terra que vai dispersar esse excesso. E a gente também poderia utilizar, que a gente viu agora recentemente, né, nesses nossos estudos, a gente poderia também usar o mar do intestino delgado, né, que fica no canal de estômago, que é um mar especial, assim, né? Que é o E25? Mas mantendo assim, para que hoje a gente fique um pouco na... Não, o E25 é o ressonador Mo do intestino grosso. Tá.
O ressonador Mo do ID é o 3 de Rei-Mai. Uhum. Desculpa, o 4 de Rei-Mai. Eu poderia simplesmente regular com o ponto avó, no caso, o ponto água do intestino delgado? Se chegar à conclusão que é uma desarmonia ali, que hora vai para um lado, outra vai para o outro também. E a avó aí, nesse caso, é... Quem que é a avó do delgado? A água, né? Água? Água. É. Vocês veem que aí, esse teu raciocínio, ele é o que a gente mais usa, né? Por quê? Porque se tem um fogo, tem um calor, tem um excesso de atividade, a água regula o fogo. Esse é o raciocínio. Trazendo para os reinos aí. Juca, e nesse raciocínio da Mara, de vez de usar a avó, eu poderia pensar em usar sempre não, assim, mas ter esse raciocínio de usar a terra, o ressonador terra, que pensando ele não no ciclo de geração, mas como o centro de tudo, a terra sempre ser o centro, enfim, ou não. A gente hoje está para nos ajudar nessa parte de recuperar a ideia do ciclo geracional. A gente está fazendo exercícios aqui. Eu saí do exercício e fui lá para Rei-Mai. Aí o Alfredo me chamou a atenção, eu voltei lá para os reinos, né? Então, assim, em geral, a gente vai usar um ressonador de centro, né? Para isso até uma orientação, assim, que essas visões mais que têm um aspecto mais espiritual junto com a acupuntura, elas vão recorrer a esses ressonadores de centro, como no caso do 12 de Rei-Mai. Mas aqui a gente está fazendo um raciocínio muito mais raso, assim, só para não expandir, que é um raciocínio assim, bom, lá, especialmente naquela situação, dentro da lógica dos Shus antigos e tal, qual o ressonador que eu usaria? Então, depois a gente não colocaria só o 2 de D, né? A gente usaria também, olharia o quadro geral daquela pessoa, harmonizaria ela, ajudaria no Shen dela. Porque essa diarreia de intestino delgado, ela tem um forte componente emocional. É muito comum quando a gente tem uma situação muito estressante, que o reino do fogo seja alterado. Então, vamos dizer assim, qualquer situação, por exemplo, até uma ameaça, uma questão de segurança pública que a gente tenha passado, pode que a gente, ato contínuo, a gente tenha diarreia relacionada ao ID. Então, a gente vai precisar trabalhar outros ressonadores, né? Hoje a gente está um pouco mais estreito, porque eu quis recuperar, que foi o fato de que no último encontro, né, surgiu essa dificuldade em relação ao ciclo geracional, essa relação filha, mãe, vó e neta. Mas a gente falando dentro dos reinos, agora falando da diarreia também. No caso, a diarreia quente, reino do fogo. A gente conseguiu o tratamento. E agora uma diarreia que não é Fria. quente, fria. Né? Ela vai ficar no reino da... Metal. Metal? Metal. A gente vai tratar daí como? Intestino grosso ou pulmão, mas acho que intestino grosso, né? Que é o Tem o próprio acoplar. intestino grosso. Né? O próprio intestino grosso. Podemos ir pelo... Né? Podem falar. Quero ver ouvir os raciocínios de vocês. Na tabelinha da tabela clássica dos quatro pontos, que eu estava falando, que eu estava com dúvida a respeito disso,
No caso, então, Juca, eu pegaria o IG11, o E36, tonificaria e sedaria o IG5 e o ID5, que seria o avô do IG. É isso? Pela lógica. Se fosse uma fezes fria, né? Uhum. Se eu conseguir pegar tudo, assim, eu acho que daria uma boa regulada, assim, né? Se pegaste 2 ressonadores importantes, um do próprio IG, e o 11 de G regula a energia, né? O 36 de estômago regula o sangue, e os dois têm um forte componente no aspecto mental também, né? Então, eu acho que está bem, assim. Mas eu teria que olhar, assim, o quadro, assim, eu teria que ter... mas esse é um raciocínio que pode ser trabalhado, sim, e ele está correto. Mas no caso, assim, da cura da diarreia com um único ponto. A regra é os chus antigos. Qual é o ponto que a gente colocaria daí? Em geral, eu trabalharia o quê? Eu tenho ali vamos dizer que é um excesso, né? Um excesso de atividade a um ponto que... porque a deficiência geraria constipação. Então, eu tenho um excesso. Sim. Eu preciso atuar via a filha do metal. Essa filha vai dispersar esse excesso. Então, eu posso, através do ressonador à água do canal do intestino grosso. Vocês lembram qual é o número do ressonador à água do intestino grosso? 11 de G. Não, o ressonador à água é o 2 de G. 2. Ah, então é aquele inverso, né, que a gente viu aquele dia que está no livro contrário, né? Eu não me lembro dessa. Eu sei pela tangente, né? Não, eu realmente não me lembro, porque às vezes a gente vê tantos conteúdos e eu não me lembro desse episódio. Então, no caso de constipação, eu uso o da água, IG2. É isso? Não, o EG2 ele é o ponto filho, né? Ele vai dispersar se existe um excesso, né? Se eu quero tonificar, né? Se eu quero fazer com que esse intestino funcione, ele está com uma deficiência, as fezes estão ficando paradas ali, eu preciso achar a mãe do IG. Então, eu vou punturar o ressonador terra de G. Não, Juca, tu quer achar a mãe... Ah, o terra do G, tá. Entendi. Terra do metal. Uhum, que é a mãe, que é o reino anterior, né? Que é a mãe. O reino Pela tabelinha, anterior quem à é mãe é a avó. É o IG1. Não, pela tabelinha, quem é o É o IG1. G1? Sim, porque canais Yang sempre começam com metal. E canais Yin sempre começam com madeira para mover. Começa da ponta dos dedos para Mas eu direção nunca vi botando aqui. Vai ponturar aqui mesmo, Juca? Deixa eu ver onde que tu tá aqui. Pontura mesmo? Claro. Pode ponturar. Sangria? Não, pode ponturar. A Mas deve sangria doer vai ter uma outra função. Ela dói, mas tu não vai colocar a agulha e transpor a agulha, né? Tu vai colocar bem superficial. E eu, além disso, assim, para não deixar a constipação ou a diarreia
Mara, onde tu está mostrando é no IG. Aí, não, aí onde tu mostrou o dedão é pulmão 11. Aqui e aí é G1, ó. isso, é no indicador. Tá. Ó, Isso. ó, eu não tinha visto isso. Eu tenho que passar as telas aqui. É que eu tenho realmente estudado, tá? Então, assim, ó, quando chegou ali, eu disse, não, mas o dedo tá errado. E aí aumenta a constipação da pessoa, né? Não, só para não passar a informação errada, de repente... Deixa eu dizer, e eu utilizaria, nesse caso da diarreia relacionada ao intestino grosso, que é a constipação, o ressonador Mo de intestino grosso, 25 de estômago, ele tem, se é diarreia, a gente faz uma puntura perpendicular e dispersa na ponta da agulha, porque ele é muito direto ali, né? Ele é 2 cuns laterais ao umbigo, né? Então, se eu tiver uma situação de diarreia, a dispersão ali ocorre muito rapidamente. Assim, aquela sensação da pessoa de que está em atividade que não tem como parar, ela cessa. E se for constipação, aí nós temos uma manipulação que eu acho que já devo ter mostrado ano passado para vocês, que é uma manipulação para os dois lados, em direção ao colo ascendente, ao colo descendente e ao colo transverso mais alto, né? Então, ali a gente também permite ativar, assim, rapidamente nos casos de constipação. Juca, Pode perguntar. o dispersar é sentido horário? Anti-horário. Anti-horário. Ah, tá. Obrigada. Mas no caso da puntura, assim, local, eventualmente a gente dispersa raspando a ponta da agulha, né? Se contém bem esse caso do mo de intestino grosso, assim, a puntura e a gente dispersa, assim, bem nesse movimento que eu estou tentando fazer para vocês aqui. É difícil, assim, ó. Tu vai pegar a agulha aqui, ó, né, punturou e cuida para não puxar a agulha de volta, né? Tem que conter ela embaixo e dispersar em si. Ela, em geral, assim, ela tem um resultado muito rápido. A pessoa já relata na saída, assim, que parou aquela atividade incessante anterior que ela relatava. Agora, é importante também, eu sei que a gente está saindo um pouco aqui, minha intenção hoje era retomar essa questão dos reinos. Assim, a diarreia, ela não é um elemento ruim, né? A gente vai perguntar de quanto tempo, porque eventualmente é um processo de desintoxicação, porque o nosso organismo tem essa habilidade de desintoxicar um excesso de doce, de fritura, um excesso de álcool, um excesso de... Então, se aquilo não está ocorrendo a um período significativo, a pessoa diz, hoje tive diarreia. Nós não vamos trabalhar, a gente vai até perguntar, mas tu sempre tem diarreia? É constante a diarreia? Não é constante? Daí isso nos dá elementos para a gente fazer um tratamento que não precisa ser atuação ali exatamente no humor, mas, né, no sentido de regular o sangue e a energia geral da pessoa. Enfim. Então, se é uma diarreia, um episódio, um dia, e a pessoa diz, olha, depois que saiu tudo, não parou. Aí a gente já sabe que aquilo foi um episódio isolado, a gente não precisa ter uma atuação mais emergencial, assim, de fazer, né? Diferente um pouco da constipação, porque a constipação, em geral, as pessoas, assim, dizem, hoje eu não fui no banheiro, mas eu sempre vou no banheiro. Então, nós não temos um quadro ali de constipação, né? Então, a gente não vai, eventualmente, dependendo das circunstâncias, as pessoas não... As crianças, às vezes, é tanta ansiedade que, às vezes, eles esquecem. Né? A primeira coisa no outro dia é ir correndo para o banheiro que eles não aguentam mais. Então, isso ocorre com adultos também. Mas eu pergunto novamente para vocês, eu sei que não tem problema nenhum a gente entrar em outros temas, assim, né? Mas
nesse assim da mãe, vó, neta e avó, né? Vó, mãe, neta e filho. Dá para entender assim que tem esse sentido então pedagógico, né? Que é de nutrir, de mover, de regular e de dispersar. Então a filha sempre vai dispersar, né, a energia da mãe. A gente deu esse exemplo da amamentação. A avó, ela vai ser aquela que a gente dá o exemplo da indígena de sabedoria, né? A mãe, aquela que aporta os nutrientes para aquela filha, né? E a neta que vai chegar na casa dos avós e vai mover com a energia dos avós e vai fazer com que eles se movimentem, se mobilizem, né? E a gente sempre vai seguir a tabelinha, aquela dos reinos, que eles, não é por acaso que eles aparecem num círculo, né? Senão eles seriam itens. Eles têm um círculo e têm uma lógica, né? Tem uma ordem. Ele não é uma ordem aleatória. Então ela tem o fogo que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, que gera a madeira, que volta a gerar o fogo. E esse ciclo, ele não é também alguém que determinou. Esses reinos, eles existem por suas características energéticas. Eles também não foram denominações aleatórias de fogo, terra, metal, água, madeira, né? Então, nós estamos para entrar aqui nesse tema do reino da madeira, provavelmente vai ser no próximo encontro, né? Que nós vamos olhar a característica que a madeira tem. Na natureza seria muito simples, assim, agora no inverno aqui para os gaúchos é muito comum. Tem a madeira que vai gerar o fogo, né? Esse fogo, os pecuaristas, eles gostam muito de botar fogo assim, né, na mata, né? E eles dizem que depois vem a terra se nutre, né? Porque quando tu tem o fogo na madeira, o que sobra da madeira? Né? Por que a gente pega a cinza do fogão e a gente leva para a nossa composteira, espalha lá feliz da vida, revira tudo? Porque ali tem um conjunto de minerais que vão formar, que vão sobrar daquela, foram minerais absorvidos durante o crescimento daquela árvore que vão voltar para a terra. Então eles voltam para a terra, eles vão gerar essa terra. Por sua vez, a terra, na sua máxima sedimentação, ela vai se transformar no metal. E a gente sabe que as nossas fontes de água, elas, as vertentes, em geral, elas têm origem lá das entranhas do metal. E essa água, que é nutrida que vem lá do metal, sem ela, não, essa madeira, que é o elemento seguinte, ela não teria capacidade de se expandir. E nós sabemos também que se essa madeira é uma madeira fraca, o que acontece com uma madeira, vamos dizer assim, um Pinus iliote, né, que é uma madeira de crescimento rápido, leve, sem substância? O que ela faz no fogo? Fogo fraco, né? Não, ela vai gerar um fogo muito forte e curto, sem substância. E se tu pegar um feixe de graveto assim dessa madeira fraca e colocar ao mesmo tempo, ela chega assim, se tu tá lá com um assado no forninho do fogão a lenha, ela chega a sapecar aquele assado, ela queima aquele assado e não cozinha por dentro. Um assado de berinjelas, naturalmente, né? A maioria, né? Tu já imaginou alguma costela, assim, né, Alfredo? Eu vi. Uma ovelha. Então, o que se diz, assim, né? Que se tu tem uma madeira fraca,
e que pode ser por deficiência de água, essa madeira ela vai gerar assim, esses comportamentos explosivos e ato contínuo a pessoa deprimida e fraca e sem energia. Porque aquela madeira não é uma madeira bem nutrida pela mãe, que é a água, né? Então, essa madeira ela gerou um fogo forte e rápido. E esse fogo forte gerou ímpetos, né? Ímpetos de bravura, de raiva, de ira, né? Então, a regulação dessa madeira, que tem o seu órgão, o fígado e a sua entranha vesícula, ela, nesse eixo, é o que nós vamos ver no próximo encontro. Eu estava propondo que a gente, no próximo encontro, fizesse uma pausa, daí depois a gente conversa se a gente vai... Uma pausa não... A Mara que está chegando, voltando hoje, a ideia é de ter a cada 15 dias, uma terça, que é para as pessoas reverem os vídeos, aqueles que não conseguiram. É um dia a dia autoestudo. Sim, eu vi na aula, uma das aulas que eu recuperei, eu vi essa conversa, assim, essa ideia. Uhum. Porque agora a gente tem esses vídeos, né? E eu propor também que vocês façam isso em outros horários, às vezes eu sei que vocês não conseguem. Então, mas talvez a gente, na terça, a gente mantém, daí a gente vê se no sábado que vem a gente tira para estudar. Porque daí eu acho que a gente já poderia entrar no fígado, né? E entrar assim para olhar bem essa passagem desse eixo água-fogo, né? E o papel da madeira nele. Porque se tu tem uma geração, por exemplo, a energia indo do rim, né? Ela é produzida pelo rim, mas ela é armazenada pelo fígado. E o fígado, ele tem uma característica, e ele é chamado de general, porque ele é o estrategista de ver por onde que o reino pode ser abalado, e o fígado, então, cumpre um papel intermediário de definir as estratégias que vão ser depois distribuídas pelo baço, desse sangue, dessa energia indo do rim, e eu vou precisar ter um tempinho, eu vou trazer um pouco do que o Dr. Padilha fala, porque vamos dizer assim, esse general, ele tem um papel muito importante no reino, assim como todos os demais, né? Então eu vou entrar nesse tema mais especificamente, porque nós vamos precisar seguir nele, assim, talvez, não sei quanto tempo, né? Mas muito importante a gente olhar ele com calma, né? Mas todos a gente vai estar olhando nessa relação. Daí vocês vão ver assim que esse eixo água-fogo intermediado pela madeira, eles são praticamente inseparáveis. Tanto que eu estava falando da água, que nutre a madeira, que nutre o fogo, né? E nós sabemos que lá no fogo a gente tem o imperador, aquele que, né, sabe a verdade, que sabe, né, que se manifesta através da palavra correta, né? E isso, então, quando a gente vai olhando isso com profundidade, nós vamos chegando à conclusão de que não tem mais separação, né? Então a gente vai dizer, mas para que falar de tantos reinos se chega um momento que a gente percebe que eles são um só, mas eles são, a gente sempre diz, né? Existe o 1, que gera o 2, que gera o 3, que gera o 5, que gera o 8, né? Vocês lembram, né? O Tao se manifesta através de Yin e Yang, através de 5 movimentos, o Yin e o Yang, que são os 5 reinos, e que gera o 8, que são os 8 vasos maravilhosos, que é o transcendente. Isso é um clássico taoísta, né, de geração. Então nós estamos vendo o 5, que é o movimento do Yin e do Yang, mas que é que é a força criadora, o Tao, né, que é essa força
que cria e entretém todas as coisas, que a gente pode chamar de Deus, e que entretém elas, né? E como não sei o seu nome, eu chamo de tal. Hoje eu estava ouvindo eu fui cedo no mercado, e aí eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, e daí o Paulo Germano estava entrevistando um rabino sobre o que ele poderia dizer sobre a existência de Deus, né? Aí foi interessante, assim, porque essa expressão mesmo, né, ela, não vou entrar em detalhes aqui, que nós passaríamos um bom tempo, assim, né? Mas o Paulo Germano diz que ele era agnóstico, né? E ele respeitava muito quem acreditava, mas ele precisava de mais evidências para chegar à conclusão de que acreditava. E, portanto, ele também respeitava quem não acreditava, né? E o rabino deu uma baita de uma volta, assim, né? E daí a moça que estava fazendo a entrevista disse assim, ela contou uma passagem que era assim, a pessoa dizia, eu te dou, era uma moeda, se você me provar, se você mostrar onde que Deus está. E daí a pessoa que foi desafiada disse, eu te dou 20 se tu me disser onde ele não está. Eu gostei dessa parte. Isso conflui com todas as tradições, né? É uma força criadora que cria, entretém todas as coisas, está presente em tudo, onde existe vida, onde existe movimento, onde existe, né? Então, a gente não precisa se debater sobre esse assunto, né? A gente pode dizer, bom, claro que existe algo maior, né? Claro que existe algo. A nossa existência é muito pequena para a gente achar que a gente pode ter se autocriado. Isso aqui é a forma genial que Para, eles têm. ai, não grita. Então, tudo isso para dizer que tem esse que o taoísmo chama de Tao, há 5.000 anos. Na tradição era uma pergunta, será? Não? Na tradição budista é a natureza primordial, que é muito parecida. Né? E para a tradição cristã antiga e judaico é Deus. Então, se a gente vai a fundo nessas diferentes tradições, esse ele é muito parecido. E a gente viu no encontro passado, né, desse momento em que esse se manifesta, e os pulmões como exemplo dessa manifestação, daquilo que produz e volta a sua, ele expande e volta, expande e volta, expande e volta. Então esse manifesta através do yin e do yang. E esse expande e volta, os chineses antigos, orientais, viram que ele tinha características nessa expansão e que se relacionava com todas as coisas vivas. E no ser humano eles viram que os órgãos tinham esse comportamento. E tinha órgãos que eram o máximo de contração, o rim, e tem aquele órgão que é o máximo expansão, o fogo. Da sua máxima expansão existe um retorno novamente. Então foi essa lógica que eles viram, né? E por isso que a gente fala de deficiência de excesso, né? Porque todo o nosso ponto é corrigir esse equilíbrio, né, desse movimento incessável de expansão e contração. E aí a gente vai ver, se a gente olhar em todas as direções, eu sei que esse conteúdo a gente já falou, vocês experimentem pensar sobre qualquer fenômeno que vocês conheçam na natureza. Existe algum fenômeno que ele só expande e nunca contrai. Né? Aí tem alguns que puxam às vezes, assim, mas tem impérios que, se a gente pensar no Império Romano, a gente vai ver esse exemplo, os outros demais impérios, né? A gente pensa, não, mas os Estados Unidos é um império que sempre vai expandir. Os Estados Unidos é muito recente, né? Uma história muito recente.
E essa expansão, ela tem os seus... Ela contrai. Porque o ponto é o equilíbrio. O ponto é o equilíbrio. Até porque a humanidade não resiste a uma expansão desenfreada. Estamos vendo agora, né? A gente está... Nós vamos... Se existe uma expansão desenfreada, o que vai acontecer? Nós vamos ter um Big Bang. E aí a gente vai, terminou? Não. O Dalai Lama diz, foram muitos Big Bangs, em dado momento volta, se contrai e forma esses seres que caminham por aí, que usam roupa, que vão nas lojas, compram no supermercado. Então, nós somos isso, né? E o relato da nossa presença, né, 5 bilhões de anos, perto dos achados arqueológicos e tudo, a gente é muito recente, assim, a gente é quase que um milagre. Um ser humano. Na época do taoísmo, ele falava que daí o 8 gerava os 10 milhões de seres. Tinha 10 milhões de seres em todo o universo contados. Hoje a gente tem, só na capital São Paulo, 12, 13 milhões. Né? Um único ponto de todo o planeta. 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de seres. E o rapaz vem falar da tia, da mãe, da filha, da avó e da neta. Não, mas é a representação clássica. Né? Juca, Estou aberto para vocês perguntarem. assim, acho que funcionou tão bem para todo mundo a conversa de ontem, né? Que todo mundo foi ver os canais, os shows. Se tu tivesse uma sugestão para a gente estudar de um assunto anterior, qual seria agora? Eu acho que cada um está num ponto, sabe? Quando eu falo com vocês, eu estou falando para todo mundo, mas eu acho que vocês poderiam eleger aqueles temas que vocês não conseguiram acompanhar no dia, e depois vocês foram assistir, e quando foram assistir não estavam totalmente concentrados, sabe? Acho que é olhar aquilo que vocês sentirem, assim, porque os conteúdos estão aí, né? Esse tema que eu trouxe hoje foi um tema que eu senti no final do encontro passado, porque a gente está avançando, a minha preocupação é que a gente avança nos conteúdos, mas eventualmente tem conteúdos que não estão sendo internalizados. Aí o que acontece? A gente dá uns passos tão largos e daqui a pouco a gente vocês ficam chateados e aflitos porque não, ele está falando uma coisa como se eu já entendesse a coisa anterior. Então, eu vi, por exemplo, que a Soraya me pediu uma coisa que eu não consegui ainda passar para ela, que está relacionado a excesso de deficiência, né? Que, na verdade, é um pouco o que nós estamos vendo agora, né? Quando a gente vocês lembram que a gente começou esse ponto, excesso e deficiência, começamos lá, excesso geral, deficiência geral de yin, de yang, né? Aí fomos indo, daí a gente foi por mestre do coração e Santiago, depois a gente foi para o coração, semana passada no pulmão, e a semana, hoje é sábado, terça-feira, né? Depois a gente combina se faz terça, a pausa de estudo ou não, vamos ir para o fígado. Não está seguindo a ordem ali, porque não precisa a gente seguir a ordem, porque é bom que haja um caótico para a gente conseguir relacionar as coisas, né? Mas é mais ou menos a partir do texto que eu passei para vocês, né? Depois Mas vai faltar o baixo. eu falo isso porque a Merli fez
um desenho muito legal dos shoes antigos e compartilhou com a gente. Acho que ela até podia compartilhar para te ver também. Mas aí eu fiquei pensando que quando eu fui, agora um tempo atrás, estudar os shoes antigos, eu acrescentei, por exemplo, o ponto fonte, né? E ali no desenho da Nerlina, ele pode falar, eu não consegui ver direito se estava o ponto fonte, né? Porque num canal é igual ao outro, no outro é um a mais. E então, assim, eu vi que essa... não foi foi a Nerli. E eu vi que essa linha, assim, acho que ajudou todo mundo, né? Tipo, todo mundo deu uma olhada nos shoes, nos canais, aí talvez acrescentar o ponto fonte ali, aí depois talvez passar para os canais maravilhosos e os ressonadores que abrem, e parece que a gente começa a entender melhor, né? Porque tem tanto canal para estudar, né? Agora, depois que tu sugeriu aquele 11 de bexiga, eu disse, meu Deus, tem todo o canal da bexiga para estudar os shoes que não são antigos, são os shoes das costas, né? Então, eu acho que foi bem proveitoso, assim. Tem o ponto fonte lá, Nerli, no teu desenho? Não tem. Se ela está abordando os shoes, né? Ficou super legal o desenho da Nerli. Eu também gostei, por isso que eu dividi. Agora bota... vai estudando, e aí eu vou... Na verdade, eu não botei, mas eu quero botar. Enfim, conforme vai andando, eu vou conseguindo fazer. Mas se eu pôr mais material, eu passo para você. Porque, por exemplo, ali, quando tu fez pegar do baço, né? Aí vem B1, B2, B3, aí pula, né? Porque o 4 de baço não é nada, mas o 4 de baço, ele abre um ressonador de canal maravilhoso, né? Então, assim, aí com poucos pontos, tu já tem um monte de informação de tratamento, de trabalho, né? Tipo, o BP4 é super importante, né? Mas ele não entra em shoe antigo, é só acrescentar no teu desenho ali. Aí quando tu vê, assim, porque eu me lembro de uma coisa que o Juca disse há um tempão atrás, e eu não sei, eu acho que eu até contei para a Mara no início dos nossos estudos. Eu me lembro que o Juca disse assim, quando mais ou menos a gente usa uns 80 pontos. Eu digo, bom, então o meu objetivo é saber 80 pontos. Quando eu souber 80 pontos, eu quero meu diploma. Mas é mais ou menos assim, né? Depois que tem o raciocínio, tem que saber onde é que é os negócios, né? Mas eu expliquei para vocês, né? 80 pontos no primeiro ano. No segundo passa 160. E ao final, os 320 mais os extras, né? Lá no outro grupo a gente compartilhou bastante coisa, Juca, e nós estamos bem animados, assim, tá todo mundo estudando e isso foi bem legal, assim. Foi uma semana que a Silvana até compartilhou algumas coisas, ficou bem motivada, assim, com a gente, porque foi uma semana que todo mundo está se empenhando no estudo. Pois é, eu não sei, né, porque eu não fui convidado, então eu não tenho a mínima ideia. Sim, não. Você não pode estar lá, só a gente. Foi expulso. Né? Tá bom, querido. Uma boa noite de sábado para vocês. Aproveitem bastante. Para descansar, né? Tá um friozinho. Se cuidem com as roupas, assim, durante o dia. A gente falou bastante sobre os ventos. E essa energia que vem. Sim? Juca, só te atrapalhando agora no final, mas eu queria dizer assim, eu acho que tu calculou no início errado o tempo do curso. 3 anos para a gente aprender uma medicina que primeiro faz toda uma mudança nos nossos paradigmas, né? O curso de medicina aqui no mundo leva 6 anos mais 2 de residência, sendo que as pessoas já estão imersas nos paradigmas ocidentais. A gente vai ter que mudar os paradigmas para uma visão oriental
e tu quer ir metade do tempo, tu acredita muito na gente, né? Falou tudo. Na verdade, no terceiro ano, eu vou chegar a dizer para vocês assim, se eu digo que é 4, 5 ou 6 anos, mas na verdade eu acho que a gente não vai se separar tão cedo, viu? Ó, eu já estou reservando pelo menos uns 10 anos, tá? Eu tô já com o consultório, esse ano completou 11 anos, né? E vocês calculem 3 anos e mais o estágio anterior. E, de fato, a gente precisa estar permanentemente olhando. Assim. Você pode ter certeza que mesmo as pessoas que passaram a sua vida fazendo isso, eles trabalham mais com dúvidas do que certezas. As certezas nos paralisam. As dúvidas, elas fazem com que a gente continue a olhar. Porque o ser humano, ele é isso, né? Ele é uma complexidade. E essa complexidade, ela é linda, né? Porque vocês vão ver que eu olho aqui para vocês, eu não consigo achar ninguém igual a ninguém. Né? Ninguém é igual. É incrível, né? Então, por isso que é uma atividade interessante. E é uma disciplina que eu acho que não se esgota, na verdade. Eu vejo a escola Neidin, eles estão sempre em debates filosóficos sobre a medicina chinesa. Então, a gente, quando faz aqui esse nosso curso, assim, ele é ainda limitado, muito limitado. A gente precisaria, falando nisso, eu já vou comentar com vocês, né, que eu convidei a Raquel Reck, que ela começou a formação de acupuntura comigo na escola Neidin de Porto Alegre. Depois ela foi para o Rio de Janeiro, concluiu a escola acupuntura no Rio de Janeiro. Depois ela teve uma experiência de viver no Nepal, de estar em locais assim que tinham também outras tradições, e ela vai, sem ser nessa semana que vem, na outra, daí eu vou convidar ela para estar aqui no grupo nesse dia, para ela nos contar essa experiência. Ela vai trazer para o pessoal que gosta do yoga também, ela vai trazer um pouco de uma tese que ela fez em relação aos chakras e os trajetos de canais, que foi o trabalho de conclusão de curso dela. Então, vai ser bem interessante, assim, eu convidei, ela já aceitou, a gente agora está conversando para trazer aqui, para ter, assim, ser um dia descontraído, assim, que vocês façam perguntas aleatórias, sem se preocupar, mas que vai ter fundamento, que é uma experiência, ela começou junto comigo, né? Ela também tem essa experiência de 14, 15 anos na área, né? E eu acho que ela pode ajudar, assim, até pela característica dela, que é professora, assim, originalmente, né, de história. Então, tem várias pessoas que eu penso em convidar, mas às vezes eu penso que pode gerar mais confusão, porque às vezes os conteúdos, eu acho melhor a gente adotar uma linha e seguir por aquela linha, sabe? Senão a gente vira catador de pontinho para cada coisa. A gente precisa, né, voltar nos fundamentos. Assim, os fundamentos é a parte mais bonita, isso a gente nunca perde. Agora, como a gente vai tratar cada pessoa, que ressonadores a gente vai usar, daí com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. E ainda o fato de que cada um de vocês vai ter uma característica. Tem uns aqui que eu sei que vão querer só cuidar da família, que já é uma grande coisa. Tem uns que estão estudando, mas nunca visualizaram assim, você, acupunturista. Então aqui nós temos diferentes perfis, inclusive no nosso grupo, de aonde que quer mirar, né, com o estudo. Então a gente está seguindo uma linha que ela vai procurar ter uma coerência, né, e a gente vai chegar num ponto. Depois daquele ponto tem as especializações, em geral, André, as escolas têm, eu vejo assim, é 2 anos, assim, no máximo, né? É muito raro alguém, e é muito difícil para mim dizer para quem se inscreve que vai ser 3 anos. Eu falo, meu Deus, eu queria já no final do ano já estar sabendo para poder trabalhar, para poder, mas eu não tenho como fazer uma coisa rasa, né? Então, vocês imaginam que é uma tarefa difícil. Eu procuro não trazer, às vezes quando eu trago outros autores, eu também vejo que às vezes gera dificuldade. Até o Alfredo essa semana me disse, mas tem tanto vídeo na internet de acupuntura, né? E ele me revelou isso, assim,
Só que eu acho que, daí ele me disse, eu preciso me seguir uma linha, né? Porque a gente vai ver muitas abordagens, muitos jeitos, né? Então eu optei pela escola Neidim porque eu vi uma linha, mas já vi muitas outras pessoas sábias fazendo outros procedimentos e corretos também e que geram benefício para as pessoas. Mas se a gente entra nesse campo aleatório de tantos autores, tantas informações, daí sim a gente quase que enlouqueceria aqui, ainda mais fazendo aula remota, né? A gente fazendo aqui por Zoom e tentando abarcar tudo. Então, eu diria para vocês se aterem àquilo que a gente está vendo, que é uma linha que eu, pessoalmente, percorri. Eu estou dando salto, às vezes eu salto dentro daquilo que eu percorri e volto depois de um outro jeito, que eu vi que naquele tempo era mais difícil de entender daquela forma. Então, eu tenho olhado atentamente, assim, eu tenho o cronograma completo, assim, do curso da Neidim, foi me autorizado, me passado, mas eu, às vezes, vou lá na frente, em algumas coisas que eu acho que está maduro para trazer, depois eu volto em outras que estavam lá atrás. Então, tentando seguir uma linha que a gente possa chegar a um bom termo, assim, né, ao final desse tempo. Mas eu, assim, vocês não se... Em geral, quase todos, eu converso com quase todos vocês em outros momentos, né? E eu vejo que vocês já pegaram o sentido, né? E aí sei que tem horas que a gente vai passar por coisas na vida que a gente vai acabar precisando revisitar os conteúdos. E eu sei também que é muito difícil para vocês estudar fora daqui, fora desse momento aqui, porque a vida não para. Então, por isso eu não tem problema eu repetir, voltar, a gente vai indo por aqui. A gente volta no tempo quantas vezes for necessário. Vocês lembram que o ritmo nosso aqui é o ritmo do mais lento, não é o ritmo do mais rápido. Se a gente for pelo ritmo do mais rápido, aí é que nem qualquer outro curso, assim, que daí vamos ter um diploma no final do curso para o melhor aluno, para quem entendeu melhor, uma prova que vai ter nota, né? E isso é a falência do sistema de ensino, quando a gente vai por esse tipo de competição, assim, né? Então, eu prefiro indo aqui devagar com vocês, proseando, e a gente vai seguindo, e quando vê, os conteúdos estão bem. E aí, depois, vocês podem se especializar numa série de outras, né? Aquilo que a gente brinca do Celso, né? O Celso mandou um abraço para vocês, eu falei com ele ontem, né? Ele está no processo de radioterapia, né? Então, ele está dando um tempinho, assim, é muita informação. Na última vez ele me disse, ó, quando que começa o novo curso eu vou me inscrever, vou fazer tudo de novo. Daquele jeito Celso, assim, né? Dizer, eu quero começar do zero. Não, já conhece muita coisa, não precisa pensar dessa forma. Na hora que tu estiver bem, se sentir bem, tu volta com a gente. Então ele está seguindo, assim, tá? Os filhos estão muito perto dele. Ele chega a dizer até que eles não largam do pé dele, daquele jeito meio grosseiro, assim, né? Brincando sempre, mas tem um coração muito, muito bonito, né? E aí os filhos perto, cuidando dele, ele diz que chegou a engordar de tanta comida boa que ele está recebendo. Então, tá. E então eu conheço vocês, assim, eu sei que a maioria já pegou o espírito. E isso, eu confesso que não é muito comum pelas turmas que eu acompanhei ao tempo na própria escola Neidim, né? Vocês iam encontrar pessoas lá na metade do curso ainda só querendo saber os pontinhos, e sem querer entender a lógica, assim, anotando só o que era tratamento para poder já começar a atuar. E isso é uma forma também, né? A gente está fazendo uma coisa um pouquinho melhor, assim, que em última análise nós estamos olhando para a nossa vida também, né? A gente está olhando nós estamos aqui num trabalho coletivo, assim, de cuidar um dos outros, de acolher as manifestações das doenças de todo mundo, de saber que tem uma origem que precisa ser olhada, que é comum para todos, né? Que nós não somos os donos da nossa doença, que a nossa doença, as nossas dificuldades, elas são manifestações do meio e da nossa tribo, né? Como a gente usa.
Então, uma boa noite de novo para vocês. Boa noite. Boa noite. Quem no show linsa sunte a papel do Jushu não há grau do sunguenisho. Eu, quando olho para as outras pessoas, eu não vejo a minha tela. Eu voltei aqui só para ver se eu estava presente aqui. Um beijo, boa noite. Tá? Isso.